Carolina Bello e este é mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Hoje vamos explorar uma lenda da cidade do Rio de Janeiro. Qual? A lenda do gigante adormecido do Rio de Janeiro. Essa lenda conta que a cidade possui um gigante deitado. Esse gigante é formado pela cadeia de montanhas do Rio de Janeiro. Vamos lá? Você já deve ter visto a propaganda da Johnny Walker, em que as montanhas do Rio de Janeiro se transformam em um gigante e ele sai andando. Já viu? Ela foi exibida em 2011, mas pode ser encontrada no YouTube. É só digitar gigante adormecido. Uma coisa que poderia ser apenas a criação de um publicitário criativo já vem sendo veiculada há muito tempo. Há uma lenda de que a cadeia de montanhas da cidade do Rio de Janeiro é, na verdade, o corpo de um gigante deitado. Essa formação é conhecida como gigante adormecido do Rio de Janeiro ou ainda gigante adormecido da Guanabara. O perfil completo do gigante se estende por 20 quilômetros e engloba 7 bairros da cidade: Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Urca. A cabeça do gigante deitado é formada pela Pedra da Gávea. Já os pés do gigante adormecido são formados pelo Pão de Açúcar. E o corpo? Engloba a Pedra Bonita, o Morro dos Irmãos, o Corcovado e parte do complexo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Existem várias histórias de mistérios em cada uma dessas partes componentes do gigante. A Pedra da Gávea, por exemplo, seria uma esfinge. Já o Morro dos Irmãos representaria o deus Anubis, o chacal egípcio. O Corcovado teria relação com o deus Osíris, e assim vai. O gigante adormecido do Rio de Janeiro pode ser visto perfeitamente da Ilha Rasa, uma ilha fora da Baía de Guanabara, próxima ao Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Aliás, também existe uma especulação sobre o nome da Ilha Rasa. Como a Ilha Rasa não é nada rasa, já que ela tem 77 metros de altura, sugere-se que seu nome significa de onde se vê Ra. E quem é Ra? O deus egípcio Sol. No caso, o gigante adormecido da Guanabara seria o próprio Ra. Como deu para perceber, tudo é um monte de suposições. No entanto, quando a gente vê as imagens, pode ser que estejamos sendo influenciados, claro, mas que dá para ver um gigante deitado ali, dá. Vamos falar um pouco sobre algumas das lendas ligadas ao gigante adormecido do Rio de Janeiro. Começando pelo complexo do Pão de Açúcar, que guarda muitos mistérios, principalmente nas sombras que nele surgem devido à projeção do sol em seu movimento. A primeira lenda com sombras é a do Ibis do Pão de Açúcar. Se você observar bem, existe uma fenda na lateral do Pão de Açúcar. Normalmente, ao longo do dia, só observamos uma simples cavidade na rocha. No entanto, dependendo da luminosidade do dia, a cavidade se transforma em uma nova forma. Ela é conhecida como Ibis do Pão de Açúcar ou Fênix do Pão de Açúcar. Ibis são aves pernaltas que possuem pescoço longo e um bico comprido encurvado para baixo. Tais aves eram muito veneradas no Egito Antigo, sendo inclusive associadas a um deus, o deus Thoth. E aí entra uma outra história. Na mitologia egípcia, há uma imagem da humanidade representada como um gigante deitado. Esse gigante tem acorrentado aos seus pés um íbis, ou seja, justo nos pés do gigante adormecido do Rio de Janeiro é que está a imagem do íbis do Pão de Açúcar. E se nos aprofundarmos mais, ainda tem mais coisa. No Antigo Egito, o íbis representa o leste, o alvorecer e todo o conhecimento. E em que direção está o Pão de Açúcar? No leste. Muito louco, né? Então, quando você estiver passeando pelo aterro do Flamengo ou fazendo o seu treino por lá, dá uma olhadinha pro Pão de Açúcar. Quem sabe você não consegue avistar o íbis do Pão de Açúcar e desvendar esse mistério. Outra lenda do Pão de Açúcar relacionada à sombra pode ser conferida do lado oposto ao do íbis. Da Praia Vermelha pode-se avistar a imagem de um homem, mas esse não é um homem qualquer. Com 200 metros de extensão, esse homem está com trajes sacerdotais. Ele é conhecido como o Guardião da Pedra. Para algumas pessoas, ele seria São Pedro abraçando a pedra do Pão de Açúcar. Outras pessoas consideram a imagem do homem representando o deus egípcio Thoth. Isso porque, acima de sua cabeça, pode-se observar um capacete utilizado por deuses sumérios e egípcios. O fato de a imagem ostentar uma longa vestimenta, também usada por sacerdotes sumérios e egípcios, também corrobora essa hipótese. E um outro detalhe aumenta ainda mais a curiosidade. O sacerdote está com seus braços esticados, como se estivesse alimentando algo. E quem seria esse ser que está sendo alimentado? Quem está do outro lado da montanha? O pássaro de sombra, ou o íbis do Pão de Açúcar. Então, as pessoas concluem que esse sacerdote está alimentando o íbis do outro lado do Pão de Açúcar. Saindo do pé e subindo no corpo do gigante adormecido, chegamos ao Corcovado. É nesse lugar que está o monumento do Cristo Redentor. Essa montanha teria duas relações misteriosas. Para começar, o Corcovado seria o pênis do gigante, e muitos brincam dizendo que o Cristo seria o piercing genital do gigante, mas enfim,
Na mitologia egípcia, o deus Osíris foi morto e despedaçado por seu irmão Sete. Sua irmã, Ísis, que também era sua esposa, andou por diversos locais para resgatar os pedaços de Osíris. Todas as partes foram encontradas, exceto o pênis, que havia sido comido por um ser marinho. E por isso, ele perdeu o seu poder gerador e passou a ser o deus dos mundos subterrâneos. No caso, o gigante do Rio de Janeiro seria a representação de Osíris completa, com o seu falo e o seu poder gerador. E aí entra a segunda relação misteriosa. Dentro de um simbolismo menor, o Morro do Corcovado seria a representação de uma mulher grávida. E muitos dizem que seria a deusa Ísis grávida. E aí tem mais um mistério. Uma mulher grávida junto ao pênis do gigante representaria o momento em que a deusa Ísis se uniu com o deus Osíris para gerar seu filho, o deus Horus, o falcão. Olha quanta relação as pessoas conseguiram fazer. Avançando um pouco mais pelo corpo do gigante adormecido do Rio de Janeiro, vamos conhecer mais uma história. A história do Morro Dois Irmãos, uma formação rochosa localizada no bairro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele possui esse nome porque é composto por dois blocos de rochas parecidos. Um deles é chamado de Irmão Maior e o outro Irmão Menor, e podem ser vistos de diversos pontos da cidade, mas é das praias do Leblon e de Ipanema e do Arpoador que se pode ver toda a sua beleza com mais detalhes. O cume do Morro Dois Irmãos está a 533 metros de altitude e ele pode ser acessado a partir de uma trilha que começa no Morro do Vidigal. De lá, é possível avistar toda a extensão das praias do Leblon, de Ipanema e de Copacabana, assim como a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Cristo Redentor, a Rocinha e os bairros de São Conrado e da Gávea. E o que o Morro Dois Irmãos tem a ver com o gigante adormecido do Rio de Janeiro? Se o Pão de Açúcar está relacionado ao deus Thoth, um paralelo pode ser feito entre o deus Anubis e o Morro Dois Irmãos. O deus Anubis é representado por um chacal. De acordo com o Livro dos Mortos e da mitologia egípcia, o deus Anubis era filho de Néftis, com Osíris, e a representação do gigante adormecido é considerada Osíris, olha só, mas continuemos. A silhueta do Morro Dois Irmãos mostra a forma de Anubis, o chacal. Os dois morros seriam as orelhas dele. E aí vem mais um mistério. No Morro Dois Irmãos, no outono, ocorre um fenômeno óptico interessante. O sol se põe exatamente atrás do Morro Dois Irmãos. No entanto, em um dia específico, ele se põe precisamente entre as duas orelhas do chacal. Com isso, gera a projeção de uma sombra no formato idêntico ao de uma pirâmide invertida. Eu nunca vi, mas até acredito que a pirâmide aconteça. A questão é o que vem depois. Nesse momento, dizem que é possível avistar uma passagem para o interior da rocha, onde pode acontecer a entrada de uma pessoa. Se é verdade ou não, eu sei que existe uma história sobre os mundos interiores. Os que acreditam nisso afirmam que há muitas cavernas e túneis conectando diferentes lugares do planeta. O fato é que, por mais louco que isso aparente ser, muitas coisas parecem realmente ligadas, né? E chegamos finalmente à cabeça do gigante deitado do Rio de Janeiro. A Pedra da Gávea seria o maior dos componentes do complexo do gigante adormecido do Rio de Janeiro. No seu topo, aparenta estar uma esfinge que mostra o rosto de um homem velho com barbas. Ele seria um sacerdote ou um deus com corpo de animal. Alguns avistam ainda um capacete. Nele estão inscrições enigmáticas no seu lado esquerdo. Alguns afirmam que as mesmas são escritas vikings, outros fenícias e egípcias. As patas da esfinge estariam em muitas partes cobertas pela vegetação. A cauda da esfinge tombou em 1919 com um temporal que perdurou por vários dias. Na Pedra da Gávea há uma rocha que lembra uma porta. Muitos afirmam que seria um imenso portal que levaria a mundos intraterrenos como Shambhala e Agartha. Ou até mesmo a entrada do túmulo do rei Badesir, que morreu durante a expedição fenícia que veio parar no Rio de Janeiro. Uau! Hoje falamos sobre a lenda do gigante adormecido. Vimos as lendas e histórias do Pão de Açúcar, passamos pelo Corcovado, conferimos os mistérios do Morro Dois Irmãos e chegamos à cabeça do gigante, com mais histórias e lendas. Você já conhecia a história do gigante adormecido do Rio de Janeiro? Já viu a fenda do Ibis no Pão de Açúcar? Já viu o sacerdote do Pão de Açúcar? Ou até mesmo a tal pirâmide invertida do Morro Dois Irmãos? O que achou dessa lenda e do gigante adormecido do Rio de Janeiro? O que você achou disso tudo? Será que é verdade? Conta aqui nos comentários, vou adorar saber e continuar essa conversa. E se você ficou curioso ou curiosa, vou deixar o link para os posts do Viajar Correndo que permitem ver as imagens do gigante adormecido do Rio de Janeiro. Vai ficar aqui na descrição do podcast. Aproveite para compartilhar este podcast nas suas redes sociais e descubra se seus amigos já conheciam essa história. E claro, não deixe de curtir o podcast se você gostou. Isso ajuda bastante. Este foi mais um episódio do podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem com mais um episódio sobre algum tema relevante no mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima!